E como a gente já informou nesta edição do Jornal Jovem Pan, a base aliada do governo garantiu que governistas não fossem convocados na CPMI do dia 8 de janeiro. Para a gente entender melhor como estão os trabalhos na comissão, conversamos agora com um dos integrantes dela, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, muito prazer estar aqui, esclarecendo o dia de hoje, que para mim, até adiantando, foi ter visto um time comemorando gol contra. Então, para eles acharam que saíram vitoriosos. Para nós, eles comprovaram que, de fato, eles temem essa investigação, porque não faz sentido você dizer que é vítima de uma violência, né, que foi agredido e não querer que a investigação seja feita. Então, eles estão tentando fazer com que a culpa seja do governador distrital para baixo. Mas é óbvio, dentro de documentos e dentro de tudo que nós temos, eu tive até a oportunidade, porque eles saíram meio que de protesto, né, a esquerda saiu e deixou só a direita lá. Nós aproveitamos o tempo que nós tínhamos dentro do regimento e podemos falar, e eu tive a oportunidade de mostrar um vídeo. Apesar de ser um vídeo que eu já postava nas minhas redes, mas ela tem uma força de um carro 1.0. Eu, quando posto esse vídeo no Senado, durante uma CPMI, ele ganha uma potência maior, né? Ele vai para um turbo. Então, a conquista de ter apresentado o vídeo do Flávio Dino, dizendo, né, que ele viu tudo ali, e eu fui confrontando as imagens, e mais o relatório da BIM, e mais o movimento da esquerda, que o Randolfo, ele ficava, tem vídeo, não sei se vocês pegaram, ele batendo palma na hora que ele conseguiu derrubar, eles conseguiram derrubar todas as convocações dos ministros Alexandre de Moraes, G. Dias, Flávio Dino, e por aí vai, e a equipe de segurança do presidente, começaram a querer questionar por que queríamos a rota do presidente no dia, poxa, são coisas óbvias, então estavam tumultuando, e muito claro, acho que a sociedade, acho que hoje foi o primeiro dia de muitos, que a sociedade, mesmo aqueles que votaram na esquerda, vão entender que, de fato, o presidente da República, o azar do presidente, é que pela minha carreira, eu ter treinado 45 mil policiais no Brasil, eu tenho ex-alunos espalhados e um deles faz parte da segurança do presidente. E a fala do presidente, eu passo aqui para vocês de primeira mão, foi: vamos aproveitar a oportunidade para acabar logo com esses bolsonaristas. E deixaram acontecer. Agora, senador, a argumentação da relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, para esses requerimentos que foram aprovados hoje, para essas convocações que foram aprovadas hoje, e essas que foram apresentadas pelo senhor, pela oposição, não terem sido aprovadas, a argumentação dela é: vamos fazer uma investigação cronológica, pegando os fatos que aconteceram desde as eleições, desde o resultado das eleições no ano passado, até efetivamente o dia 8 de janeiro. Aí, segundo ela, segundo essa ideia de investigações cronológicas, por isso que autoridades do governo que tomaram posse no começo de janeiro ficarão para um outro momento, essas convocações. O senhor acredita que essas convocações realmente acontecerão em algum momento? De que forma que a oposição vai se organizar para garantir que isso aconteça? Há alguma dúvida da sociedade, da relação íntima entre ela com o ministro Flávio Dino? Não, né? Dá para se ver aí, até quando ele esteve na última vez no Senado, ela declara que ele fez um excelente trabalho no dia 8 de janeiro. Então, como é que você pode querer ir lá atrás buscar o início? É claro, a gente aprovou todos os requerimentos, seja quem for que for convocado. Se vai a família Bolsonaro, a direita está... Vocês viram, nós aprovamos todos. Bom, aí você recebe um documento da ABIN, que é um documento de um órgão federal, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que pelo CISBIM tinha sempre, e tem ainda, a obrigação de manter todos esses ministérios
informados de tudo. Isso já há anos, funcionando assim. No dia 6, incluíram num grupo o STF, ministro Alexandre de Moraes, incluíram o TSE, presidido pelo Alexandre de Moraes, e por aí vai. Então, aqui tem a relação, o dia, o que cada um fez, a hora que se movimentaram, quem que chegou nos acampamentos, qual é a placa dos ônibus, quantos ônibus, tudo aqui detalhado. Isso aqui é um documento, porque se isso daqui fosse feito de forma informal ou um rascunho, não, isso é um documento oficial de uma instituição brasileira. Bom, então, não há motivo para se discutir isso, tanto é que eles não discutiram que o relatório da ABIN não era verdadeiro, ou que tinha coisas falsas, ou que não era o correto. Eles não falaram absolutamente hora nenhuma sobre o relatório da ABIN, como também, não sei se vocês perceberam, eles não disseram hora nenhuma sobre o G. Dias que apareceu nas imagens. Então, essa narrativa da relatora, que é parcial, totalmente parcial, chega a ser uma agressão à nossa inteligência, né, a inteligência do brasileiro. É lógico que o governo, ele viu que perdeu, porque ele não queria, 60% do que estão ali não fizeram nenhum requerimento para ter a CPMI, e de repente o governo, lógico, loteou vários ministérios para ter força dentro do Congresso. Aí é o sistema trabalhando, por isso que é importante o brasileiro entender. Esses que ganharam os ministérios, que são grandes poderes, fizeram então ali a base aliada do governo e fizeram a defesa. Então nós vimos que nós temos, e vamos ter sempre, 11 votos e eles 22. Então nós vamos seguir sempre, quando tiver votação, nós vamos perder. O que nós vamos atuar são nos tempos nossos de fala, nos vídeos que nós vamos poder apresentar, nos documentos, nas oitivas, questionar que aquela pessoa que foi convocada pela base do governo não tem responsabilidade nenhuma, que quem tem é acima. Sim. Então, assim, o Brasil vai começar a ver que, de fato, o presidente Lula deixou acontecer. Agora, nesse rol de 280 ou pouco mais do que isso, senador, de requerimentos que foram analisados nesta terça-feira, ficaram de fora aqueles requerimentos, boa parte deles ou todos, da oposição, que pediam uma quebra de sigilo de investigações que estão sendo conduzidas pelo STF, sob relatoria, esse inquérito, do ministro Alexandre de Moraes. Isso vai ser discutido mais adiante, porque me parece que aquele encontro entre o presidente da comissão, Arthur Maia, e o ministro Alexandre de Moraes aconteceu para tratar justamente sobre isso, né? Antes do senhor responder, hoje, deixa só eu dar as boas-vindas para quem está chegando agora aqui no Jornal Jovem Pan, que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios. Estamos conversando com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, justamente sobre a reunião que aconteceu hoje da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Sobre esses requerimentos, então, senador, que pedem a quebra de sigilo de investigações que estão sendo conduzidas pelo STF. Esses requerimentos poderão ser discutidos agora, nos próximos dias? Então, tenta fazer um parâmetro, eu peço aos seus telespectadores, de fazer um parâmetro, como é que era o governo na CPMI da Covid-19 e como é agora. Você vê dois grupos que são incoerentes, nem parecem ser as mesmas pessoas, porque lá tinha um discurso, agora tem outro. Então, essa questão de ter acesso às investigações, isso faz parte da CPMI. Isso não é nada que está sendo feito, algo que nunca foi feito. Pelo contrário, sempre foi feito solicitações de investigações para que o trabalho possa ser adiantado. Mas aí é que vem, por enquanto eu estou em busca de documentar isso, mas pela minha experiência nesses anos todos, ligando o A com o B, o fato do ministro Alexandre de Moraes estar no relatório da ABIN, como sendo comunicado com antecedência dos fatos, da forma como ele prendeu aquelas quase 2.000 pessoas, de passar por cima da Constituição em vários direitos humanos. E aqui, se ele convoca, ou se ele no relatório dele, ele não cita os ministros que apareceram na TV, ou os ministros que estão aqui, inclusive ele, porque quando eu fui até ele
ele deveria ter dito: senador, você, como eu sou relator, eu não posso sugerir se você vai ou não para a reunião. Mas como ele sugeriu para eu ir, ele, tecnicamente, ele deveria se colocar agora impedido de continuar relatando, investigando esse ato do dia 8. Então, e aí ele me incluiu como se eu tivesse ido na reunião para armar para o dia 8. Então, eu vejo que esse discurso é um discurso entre o governo e ministro para blindar os ministros, incluindo o Alexandre de Moraes. Agora, porque senador, se ele entrega um, ele tem que se entregar também. Para além dessas questões que o senhor levantou e que devem ser também foco da CPMI, essencialmente essa questão de compartilhamento de investigações entre STF, que conduz o seu próprio inquérito, e a própria Câmara dos Deputados. O senhor concorda com essa questão? Agora, antes mesmo do senhor responder, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os ataques de 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União Brasil, da Bahia, afirmou que os parlamentares terão acesso aos processos judiciais antes do depoimento das pessoas que foram presas durante as invasões dos prédios. Após a reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito judicial no STF, Maia disse que o ministro pretende encerrar os processos em 45 dias. Apenas os processos que ainda estejam em fase de diligência, segundo ele, não serão compartilhados com o Legislativo. O presidente da CPMI disse ainda que os presos serão ouvidos pelos deputados nas unidades prisionais. Vamos ouvir. Informei ao ministro que para nós, parlamentares, é mais cômodo que essas inquirições sejam feitas lá onde eles estão, porque são 290 pessoas que estão nessa situação e fica muito difícil que se traga toda essa gente para depor aqui na CPMI. Então a ideia é que os parlamentares estejam lá para poder fazer essa inquirição. Maia ainda afirmou que deverão ser ouvidos todos os envolvidos nos atos, independentemente dos lados a que pertencem. Agora sim, senador, esse compartilhamento de investigações é importante, é essencial para a condução dos trabalhos na CPMI? Não, nem um pouco, até porque a maioria que está presa não deveria estar presa. Então, o que o ministro está colocando é exatamente o que o governo está querendo, ou seja, que a investigação fique nos presos ou nos que, de fato, cometeram os atos antidemocráticos e os investidores, quem que bancou o período que eles estavam lá. Mas e os que prevaricaram? Nessa reunião aí, pelo que eu estou vendo agora, estou escutando em primeira mão, eu sabia que ele ia, mas a resposta eu estou tendo agora junto com vocês, aí ele não disse hora nenhuma dos que prevaricaram. Aí é que entra a oposição, porque nós estamos brigando para chegar a fazer a oitiva com os ministros que prevaricaram. Porque no Covid-19, naquela época, ninguém na CPI questionava os enfermeiros se estavam vacinando corretamente, os postos de saúde se estavam tendo vacina. Não, a responsabilidade era do ministro da Saúde e do presidente da República. Então, agora, eles querem, como se fosse fazermos aqui um parâmetro, questionar, fazer uma oitiva com enfermeiros e com as instituições que aplicavam as vacinas. Então, mas lá eles queriam sabatinar ministros e presidente aqui não quer. Então, é uma coisa que, para mim, de novo, agora reafirma oficialmente que o ministro Alexandre de Moraes está liberando o primeiro degrau. O primeiro degrau são da maioria de pessoas que sofreram, estão ali, que não deveriam estar ali, foram usadas para o fato. O segundo, que representa ali os investidores, que a gente também quer saber quem são, porque estão dizendo que enfim. Então, e nós queremos a terceira fase, que são os ministros, incluindo o Alexandre de Moraes. Então, está muito claro que ele deixou claro que ele vai liberar só o primeiro nível. Então, o primeiro nível não tem, assim, chega a ser desconcertante, não, desmoralizante um senador da República que tem a prerrogativa
e está numa CPMI ainda presidindo, reportar ou pedir ao ministro se pode ou não pode, se na Constituição coloca, nos garante o poder do ato. Então, ter que ir lá pedir bênção, praticamente, fica o meu elogio pela condução do presidente da CPMI, o Arthur Maia. Ele está sendo fantástico, elogiado por todos, mas ele não deveria ter ido pedir bênção. Eu discordo, porque assim a gente está se colocando cada vez mais abaixo do imperador Alexandre de Moraes. Então, se nós estivéssemos fazendo algo que não estivesse na Constituição, ok, mas se na Constituição nos garante, nos dá essas prerrogativas, nos dá os direitos de requerer, para que ir até o ministro perguntar se pode ou não pode? Ok. Então a gente tem que parar com isso. Acabamos de conversar com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que integra a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Obrigada pela participação, pela entrevista, senador. Ótima noite. Eu que agradeço. É uma honra estar com vocês, sou fã de vocês. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, muito obrigada, senador.